Olá, muito obrigado você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal OCN. Para você, o nosso grande abraço. Desejo de um excelente início de final de semana. Desejo de uma excelente sexta-feira. Hoje, dia 17 de março de 2023. E para você sempre o nosso abraço. Para você que nos assiste nos nossos perfis do Facebook, também no nosso Instagram, lembrando que lá no Facebook, além do perfil, né, tem a página do Cubo Notícias. É importante você seguir ou curtir a página para receber aí as informações. Mas para quem não tem o Facebook, tem o Instagram, segue lá no Instagram. Tem também o Twitter, o nosso canal do YouTube para você assistir as edições do Jornal OCN. E também, né, o principal, que é o nosso site do Cubo Notícias. Lá tem tudo, as edições do Jornal OCN e as principais informações para você, principalmente as de Porangaba e região do nosso interior paulista. E a gente começa o Jornal OCN deste dia 17 de março, destacando para você a previsão do tempo para os próximos dias, incluindo este final de semana e o começo da próxima semana. Você vai ficar sabendo como deve ser o clima e a temperatura aqui para Porangaba e as cidades vizinhas. Vamos conferir. Bem, pessoal, você já deve ter notado que o volume de chuvas nos últimos 2 dias deu uma diminuída, né? Deu uma amenizada. Ainda bem. Pois é, este volume mais controlado, mais moderado de chuva deve permanecer nos próximos dias. Mas se você está cansado de chuva todo dia, calma, não fique muito alegre não, porque é possível que chova sim em menores volumes nestes dias. Inclusive agora a gente está gravando o Jornal OCN neste final de manhã de sexta-feira, e a gente já vê o tempo mudando, nebulosidade e o tempo fechando, ficando um pouco nublado no final da manhã desta sexta-feira. Então vamos lá, para amanhã, sabadão, o dia deve começar com sol. E como sempre vem sendo predominante nesta temporada de verão, né? Amanhece com sol, vai aumentando as nuvens no final da manhã. À tarde o tempo fecha e deve chover. À noite o tempo volta a ficar aberto amanhã. Então, para quem quer curtir o sábado à noite, possivelmente amanhã a chuva vai dar uma trégua no período da noite. Temos aí uma temperatura de calor ainda, 29 graus na máxima e 18 na mínima. Mais calor ainda no domingo. No domingo a temperatura sobe, o sol vai aparecer de manhã, como sempre aumentando as nuvens já no final da manhã, períodos de chuva à tarde e à noite, pancadas isoladas nesses 2 períodos da tarde e da noite. Domingão com calor de 31 graus na máxima e mínima de 20. Mesma temperatura de segunda-feira. Segunda-feira deve permanecer assim, com 31 de máxima e mínima de 20. O sol também aparece, com o aumento das nuvens já no final da manhã e as pancadas de chuva vindo à tarde e à noite. Terça-feira, dia 21, mais calor ainda. A temperatura sobe mais no final do verão. É o último dia do verão, terça-feira, né? É o último dia do verão. O verão se despede queimando o lombo da turma, com 32 graus de máxima, 21 de mínima. Sol aparece de manhã, à tarde o tempo vai fechando e chove. À noite, o tempo volta a ficar aberto na terça-feira. Então é assim, as águas de março continuam levando o verão. Levando também algumas estradas, né? Fazendo buracos aí nas estradas, em ruas. Mas fazer o quê? Né? A gente apresenta aqui quando tem os problemas nas estradas para que os pontos mais críticos sejam solucionados, os problemas sejam solucionados. Como a gente vai fazer hoje, já no nosso noticiário local. Por hora nós temos as notícias aqui do interior paulista e essa aqui é chocante. Aconteceu na cidade de Piracicaba.
né? Nós já colocamos lá nas nossas redes sociais essa notícia de um bebê recém-nascido, uma bebê recém-nascido, né? Na realidade, uma menininha que foi abandonada ainda com cordão umbilical. A criança acabou de nascer, foi abandonada num canavial em Piracicaba. Tem que descobrir quem são os pais dessa criança. Não só a mãe, que provavelmente, como estava com cordão umbilical, pode ter sido ela, mas também o pai, né? Que deve ser daqueles que faz o filho e some. Sou foda! Tem que descobrir quem são os dois. Pois bem, nós já mostramos o caso lá nas nossas redes sociais, você já está sabendo, né? E essa criança parece que ela vai ter um final feliz, se Deus quiser. Um empresário que auxiliou no resgate dessa recém-nascida encontrada com o cordão umbilical num canavial de Piracicaba revelou o interesse em adotar a criança. A menininha foi levada pela Polícia Militar à unidade do pronto atendimento da Vila Cristina, está passando bem, mas ainda vai passar por protocolos pós-parto antes que o seu destino seja decidido. A menina foi localizada depois de uma denúncia de moradores numa área próxima da estrada 200 Réis, no bairro Pau Queimado. Graças a Deus que a polícia chegou rápido, nós chamamos, não deu 3 minutos, a polícia veio. E aí ninguém podia vir para cá e eu falei, vou junto, e deu certo. Contou o empresário, que é o Marcelo Oliveira, ele deu uma entrevista à Rádio Metropolitana de Piracicaba. Ele revelou que já discutia com a sua companheira sobre ter ou não filhos gerados por eles ou adotados. Eu até liguei para minha esposa e a minha esposa falou assim, viu, vê e a gente adota ela. Então, já deixo aí para o pessoal, se ela tiver à disposição, a gente adota ela. Acho que seria uma boa para a gente também, um presente com toda certeza, disse ele. Na UPA, a bebê foi higienizada, recebeu oxigênio, realizou exames. De acordo com a prefeitura, a menina já não precisa mais de ventilação mecânica, tem o quadro de saúde estável. É uma criança que nasceu bem, a termo, com peso adequado para a idade gestacional. Eu acredito que ela vai ter grandes chances de evoluir muito bem. Agora, entra a questão da alimentação, aleitamento, vai ter que entrar no banco de leite. Aí está o fundamental, a importância da doação de leite, que nesse caso e outros casos é fundamental, disse o médico João Carlos Franco, da UPA Vila Cristina. Depois do atendimento na UPA, a recém-nascida foi encaminhada para a Santa Casa de Piracicaba, está lá ainda recebendo os acompanhamentos e sob cuidados hospitalares que vão fazer os cuidados pós-parto, uso de colírio e algumas medicações que é de protocolo, completou o médico. O Conselho Tutelar também está acompanhando o caso. Vamos ver se é descoberto o paradeiro das pessoas que abandonaram essa criança, para que elas respondam na cadeia pelo crime de abandono de incapaz e até tentativa de homicídio, porque deixar uma criança recém-nascida num canavial, qual era a intenção? Qual era a intenção? Óbvio, que a criança morresse, desaparecesse, fosse levada por algum animal. Aí fala que não tem que ter pena de morte para esse tipo de gente. Outra que merecia umas lapadas no lombo, numa creche lá em Pardinho. Pardinho, mais uma vez. Pardinho tá uma beleza, hein? Adorei, ó. Que beleza. Ficou, ó, uma bosta. Pardinho tá uma beleza. A administração já não basta roubalheira, com gente comprando até sapato, tênis com dinheiro público. Toda semana tem um escândalo político lá em Pardinho, né? Já não bastava isso, agora também esses funcionários incompetentes. Há 2 semanas, uma criança de 4 anos autista deixada dentro do ônibus
lá em Pardinho. Deu alguma coisa, será? Duvido. Acho que como aqui em Porangaba também não deu nada. Mas olha só isso. Caso que aconteceu nessa creche, a creche municipal José Martini Neto, né? Creche de responsabilidade da prefeitura, creche municipal a José Martini Neto. Boletim de ocorrência registrado, onde uma funcionária de uma creche foi afastada pela prefeitura por suspeita de agredir um bebê de 1 ano e 7 meses em Pardinho. Caso aconteceu na creche José Martini Neto, o relato da mãe à polícia diz o seguinte, que ela percebeu alguns sinais e comportamentos alterados do filho. Uma testemunha informou para a mãe que o menino teria levado um tapa da servidora e ficado preso por horas no bebê conforto como castigo. A mulher procurou a direção da creche e pediu imagens do circuito de segurança. Só que os funcionários, que são, né, aquele grupelho, né, onde um apoia as cagadas dos outros, a gente sabe que tem muito funcionário público que faz isso, a maioria, inclusive, vou dizer a verdade. Né? Um passa o pano pro outro. Aí os funcionários da creche disseram que as imagens não estavam mais armazenadas. Ah, vá merda, porra! Vá merda! Vá! Porra! Porra, eu não sou otário! Olha só que maravilha. Aí a prefeitura de Pardinho vem com uma nota mequetrefe dizendo que não compactua com a atitude e está tomando as medidas cabíveis. Afastamento tem que ser exonerada, né? Afastamento. E vai esperar o quê? Que a prefeitura de Pardinho fale assim, não, nós compactuamos com a atitude. O motorista do ônibus que deixou a criança trancada há 2 semanas lá em Pardinho, foi exonerado ou a prefeitura de Pardinho? Foi? Eu vou dizer o que vai dar nisso aí. Vai passar um tempinho, vai ficar afastada, vai voltar para as funções dela, essa pilantra. E aí não vai acontecer absolutamente nada. É isso. Brasil é isso, tá? Já estou batendo a real do que vai acontecer. Não vai acontecer nada. Bom, gente, para enfatizar aqui, deixar bem claro mais uma vez, você de toda a região preste muita atenção. A rodovia Lázaro Cordeiro de Campos, que liga a cidade de Bofete a Marechal Rondon, que liga a Inhembi, a Bofete inclusive também, está totalmente interditada. Totalmente interditada. Interdição que começou segunda-feira, agora dia 13. E a previsão de liberação, sabe quando? Só dia 13 de julho, ou seja, 4 meses, a Lázaro Cordeiro de Campos completamente interditada devido a obras de recuperação da via. O Departamento de Estrada e Rodagem, o DER, definiu as datas para que a empresa contratada possa executar o reparo do asfalto e haja reparo, né, e demais melhorias. Conforme estabelecido pelo DR, motoristas que precisarão acessar Bofete terão as seguintes rotas como alternativas. Para os veículos da rodovia Marechal Rondon, que quiser acessar Bofete, será utilizado o acesso sinalizado através de placas para a estrada de terra, aí vai ter que pegar a estrada de terra, a BFT 118, até o acesso ao dispositivo de retorno da SP 147 para entrar no município. Para os veículos que farão trajeto de Bofete para a rodovia Marechal Rondon, deverão utilizar a SP 147 até o dispositivo de retorno e acessarem o desvio virando à direita. Para os moradores das propriedades ao longo da via, poderão utilizar a via de acesso local. A obra está orçada em 212 milhões de reais para a recuperação de 30,2 quilômetros da via com serviços de recapeamento da pista, pavimentação dos acostamentos
e outras melhorias ao longo da via. São 212 milhões para 30,2 quilômetros de estrada. Olha só o preço do asfalto, né? 212 milhões para 30 quilômetros, né? 30,2, 30 quilômetros. Então olha só o valor que vai ficar essa obra. Tem que ficar muito boa, mas muito boa. Porque tá bem caro, né? Tá bem puxado, tem que ficar muito boa. Só falta fazer a obra igual a que fizeram aqui Porangaba Conchas, que com 15 dias já tinha buraco. Aliás, a gente precisa até ter informações, porque faz um tempo que eu não passo por lá, se arrumaram já os buracos da estrada repavimentada João Leme da Silva entre Porangaba e Conchas. A gente precisa dar uma olhadinha, tá? Quem tiver informação pode passar pra gente também. Vamos ver, vamos esperar que a Lázaro Cordeiro de Campos fique boa, seja um serviço bem feito. Aliás, vamos falar de serviço bem feito, o que fizeram da rodovia Camilo Príncipe de Moraes, Porangaba Bofete, e a prefeito Benedito de Oliveira Vaz, Porangaba a Cesário Lange. Olha, serviço que já tem mais de quase 15 anos, né? E tá durando, tá até hoje, asfalto de qualidade. Tomara que seja assim. Bom, você já viu maconha no cabide? Não, é uma nova modalidade que inventaram lá na cidade de Conchas. Não, tô brincando, não foi inventado lá na cidade de Conchas. É que o vagabundo em questão aí, que foi preso nesta semana, na segunda-feira, ele cultivava maconha, ele... sei lá o que ele fazia com a maconha, né? Até no cabide do guarda-roupa ele colocava, como você vai ver, tá vendo as imagens aí. A polícia prendeu esse cidadão que mantinha uma plantação de maconha na própria casa. Os investigadores descobriram o crime após uma investigação, e daí, através dessa investigação, foi feito o pedido de mandado de busca e apreensão contra o proprietário da residência. Dentro da casa foi encontrado tudo isso que você está vendo, e aí nas imagens, diversos pés de maconha cultivados em vasos, em estufas improvisadas. Tinha maconha já embalada, pronta para ser comercializada, e tinha até maconha para secar no cabide do guarda-roupa. O trabalhador aí, né, foi preso em flagrante. O agro é top, né? O agro é top. É o agro da maconha. Ele foi preso em flagrante com 400 gramas de maconha apreendidas, além das plantas, né? Atualmente o suspeito permanece detido lá no CDP de Itatinga e vai responder pela quantidade de drogas, né, por tráfico de drogas, certamente. Conchas tá que tá, hein? É homicídio. Tem gente que fica bravinha ainda quando fala das hipóteses de investigações sobre o homicídio lá em Conchas, né? Sobre os homicídios. Falam em algumas hipóteses, nossa, tem gente que fica brava. Ué, é hipótese, ué, tá sendo investigada. É homicídio, é golpe do Pix, é sequestro relâmpago, é roubo, é furto, é tráfico de drogas. Hoje eu vi uma postagem na internet falando que Conchas retoma o seu crescimento. Crescimento de quê? De buraco nas ruas, nas estradas, de lixo nas ruas, crescimento de índice de violência. Crescimento que retomou a cidade de Conchas nos últimos anos? Eu gostaria de saber que crescimento é esse. Crescimento de vereador que não faz nada. Isso está crescendo muito na cidade de Conchas. E a violência subindo. E só se fala em festa. Expo Conchas, Expo Conchas. A cidade inteira se arrebentando e falando já em festa. Brasil, você tá ferrado. Não vou falar mais nada.
Bom, vamos mudar de assunto, vamos com as notícias aqui de Porangaba, vai. Vamos com o espaço do internauta, mais uma vez você manda sua reivindicação, suas imagens aí, seus pedidos, suas sugestões, enfim, o que você quiser mandar, você manda pra gente aí através das nossas redes sociais. Bom, nós recebemos essa imagem aí de moradores lá do bairro Loja 100, que acessam o bairro pela estrada que liga o bairro Serra Amaral ao Lojas 100. E a gente está vendo nessas imagens onde este veículo está trafegando pela estrada que praticamente já não existe mais leito carroçável disponível para os veículos passarem. Porque, olha só, é muito mato margeando a pista. É muito mato. São galhos altos de um lado, galhos altos do outro, capim alto na beira da estrada, quase tomando todo o leito carroçável. E como a gente vê nas imagens aí, a parte do leito carroçável tá com barro, tá com poças de água em decorrência das chuvas, que é o que acontece naturalmente com as estradas de terra. Mas aí se você vai passar a pé também, você não consegue desviar das poças d'água, porque aonde não tem poça d'água tem mato. Então o que os moradores pedem é, em primeiro lugar, reparos, né, nos pontos que tem muito buraco na estrada, mas também que seja feita a limpeza do matagal aí das margens da estrada que liga o bairro Serra Amaral ao Lojas 100. É perigoso, inclusive, para mulheres moradoras que passam por ali a pé, porque o local favorece que elementos com más intenções se escondam nesse matagal para cometer crimes. Então, os moradores pedem para que a prefeitura proceda melhorias nessa estrada, incluindo o trabalho de limpeza das margens da estrada que liga bairro Serra Amaral ao bairro Lojas 100. Tá aí as imagens, né, que mostram claramente a necessidade urgente dessa limpeza, dessa roçada nas margens da estrada. Bom, gente, falando ainda em estrada e também, né, aproveitando aqui que estamos com o espaço do internauta, essas imagens foram registradas e estão nas redes sociais na última segunda-feira, dia 13. São imagens que mostram lá no bairro dos Arrudas um ônibus manobrando segundo os moradores, antes de terminar o trajeto todo pelo bairro. O ônibus que transita pelo bairro dos Arrudas, no período do meio da manhã aí, né, vai buscar os alunos para a escola, e ele não concluiu todo o trajeto. Ele teve que voltar deste ponto, porque após este ponto tem uma subida que a gente vai ver já já aí, a moradora vai mostrar. E nesta subida, na segunda-feira, após as chuvas, domingo choveu bastante, né? E neste ponto o ônibus não conseguiu subir. Estava derrapando muito, ele retornou. Ou seja, alunos que estavam adiante possivelmente não puderam ir à escola com o ônibus escolar, porque o ônibus não arriscou. E creio até que, diante das circunstâncias, por estar com outras crianças dentro do veículo, o motorista fez a procedência correta. Estava com outras crianças lá. Ele não poderia realmente colocar em risco a vida das outras crianças e ingressar numa estrada onde o ônibus podia derrapar e acontecer um acidente. Fez muito bem o motorista, parabéns a ele. Mas existe o problema. Neste trecho de subida é necessária uma obra de colocação de cascalho para que o veículo escolar tenha acesso, como ela está mostrando as imagens aí. Então é por isso que o ônibus retornou e a gente mostra este ponto aí para os responsáveis pelo Departamento de Obras e Estradas aqui de Porangaba, lá no bairro dos Arrudas, para que procedam à melhoria, já que pode chover ainda aqui em Porangaba. Previsão, como nós mostramos aqui, de um volume menor, mais controlado, mas as chuvas ainda continuam neste
final de verão. Ok? Imagens estas registradas na segunda-feira, dia 13. Bom, pessoal, nós recebemos também imagens de moradores lá do bairro da Serrinha de Baixo. São moradores de 5 residências, são 5 casas, são 5 famílias. E a gente vai mostrar essas imagens aqui para que o poder público possa avaliar o que pode fazer. Porque é o seguinte, você já está assistindo as imagens e já está vendo que é uma estrada que passa por dentro de um pasto. Eu questionei os moradores que nos enviaram estas imagens lá no bairro Serrinha de Baixo, se tratava de um loteamento. Eles falaram que não é um loteamento, mas é um local onde existem 5 residências próximas. É uma extensão de terreno bem grande, onde existem 5 propriedades, 5 famílias, né? E essa estrada de acesso passa por um terreno particular. Pois bem, aí eu falei, nós vamos falar aqui para ver o que pode ser feito, porque eu tenho certeza que a prefeitura vai alegar que não pode ingressar para fazer uma obra de estrada dentro de uma propriedade particular. Porém, se trata de uma estrada de acesso a 5 residências, a 5 famílias, por onde o serviço público leva água. Você está vendo o morador aí mostrando boa parte do trajeto. Nessa estrada aí, o caminhão da prefeitura leva água da Sabesp aos moradores. E nos últimos meses, e a gente fala que está chovendo praticamente 3 meses a fio todo dia, nos últimos meses o caminhão que leva água a estes moradores não está conseguindo ter acesso às propriedades, segundo os moradores, porque na hora de retornar o caminhão não sobe. Ah, mas não sobe mesmo, porque não é uma estrada pedregulhada, é uma estrada que passa por dentro de um pasto, né? Então, o que acontece? Estes moradores, eles precisam da água para sobreviver, né? Eles não têm a água encanada da Sabesp lá ainda. Então, a prefeitura precisa já estudar junto com a Sabesp a distribuição de água potável a esses moradores e também, de maneira emergencial, ver como pode colaborar com essas famílias no conserto dessa estrada, porque realmente é uma estrada de acesso a propriedades que ficam lá no bairro da Serrinha de Baixo. São 5 famílias. Então não é pouca gente, são 5 famílias que dependem da água da Sabesp. Aí o caminhão da Sabesp não chega porque a estrada não permite com que o caminhão ingresse até as casas. Então a prefeitura ou o órgão competente precisa fazer um reparo nessa estrada, né? Ou entrar em contato com os moradores para, através de parceria com os moradores, fazer esse trabalho, né? A gente também tem que ver que existe uma lei que delimita onde a prefeitura pode mexer e onde não pode, mas por outro lado existe a parceria público-privada. Então, acho que a prefeitura precisa procurar esses moradores para solucionar esse problema urgente. Que não é a estrada em si, o problema é que é a estrada também, né? Porque e se alguém passar mal lá também? Como é que uma ambulância vai chegar na casa das pessoas? Então é a estrada também. Mesma coisa é que existe a dependência do serviço público do fornecimento de água por parte do caminhão-pipa, que não está sendo feito por causa das condições deste acesso aí lá no bairro Serrinha de Baixo. Fica apresentado, portanto, mais um pepino para a prefeitura resolver, tá bom? E a gente agradece aos nossos internautas e moradores que nos procuram para apresentar, né, as suas reivindicações através aqui do nosso jornal OCN.
Bom, gente, nós também vamos destacar no Jornal ACN de hoje, né, nós recebemos ontem, através da internet, uma mensagem do prefeito João Carlos Alves Barros, o Cal, que nos apresentou um resuminho desta semana, na qual ele se reuniu com diversas autoridades, fazendo solicitações, fazendo pedidos, inclusive ele vai falar no final sobre a ronda rural, que foi o que nós indagamos também recentemente aqui, e ele vai destacar alguns pedidos que ele fez nessa semana lá na Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na qual ele encontrou alguns deputados estaduais e fez solicitações. Vamos ver o que foi pedido e o que aconteceu nesta semana, né, referente à busca por recursos à nossa cidade de Porangaba. Vamos ouvir. Ontem eu estive na Alesp aí e passei ontem aí, consegui falar com o deputado estadual e federal, né? O capitão Telhada, que é o filho estadual, e o coronel Telhada, que é o pai federal, né? Pedindo verba para o nosso município. Também estive com o Edemir Chedi, que já colocou de verba impositiva lá 547 mil para a saúde, certo? Para custeio, e eu acho que é para comprar uma van, se der também o dinheiro, senão a gente vai complementar. A gente vai complementar com o nosso recurso aqui. Também estive no gabinete do deputado André do Prado, do tenente Coimbra, do Itamar Borges e do também deputado Ricardo Madalena. Sabe? Foi muito bem recebido por eles e, sabe, todos estão prometendo de ajudar o nosso município. Outra coisa também, que eu tive uma reunião aqui essa semana com o capitão Alves lá de Laranjal, com o tenente Leandro de Botucatu, né, a gente reivindicando, né, mais policial para Porangaba, né, conversando sobre esses furto, roubo que está tendo aqui no município. E também a gente conversamos também sobre o convênio, né, da patrulha rural, que a gente está fazendo, né, conversando com eles, né. Eles trouxeram as estatísticas, né, do nosso município, desde 2019 para cá, né. E, então, aí a gente estava conversando, para alinhando as coisas, para ver se, né, consegue melhorar o policiamento no nosso município aqui, né? Essas rondas aí. Nós estamos alinhando, estamos trabalhando para melhorar, né? Estamos à disposição para qualquer dúvida que você tiver aí. Um pedido do povo, beleza? Bom, gente, é isso. Vamos aguardar que todos os recursos cheguem, né? Hoje também o prefeito Cal nos falou que já está dando andamento nos consertos dos pontos mais críticos das estradas rurais, está priorizando os pontos mais críticos para depois partir para serviços definitivos em todos os pontos onde há necessidade de obras e melhorias, né? Nós vimos também, vamos destacar aqui algumas mensagens falando de uma situação muito precária, Prefeitura de Porangaba, no loteamento Colinas. E nesse caso, onde envolve loteamento, onde tem o Colinas, tem o Estância Irene, vários outros loteamentos, a Prefeitura precisa entrar em contato urgente e segundo o prefeito está fazendo isso, com os loteadores, para, através da parceria entre loteadores e Prefeitura, realizar essas obras, né? E também a regularização desses loteamentos. Bom, é isso, gente. Assim que a gente tiver mais novidades, sempre que a gente tiver novidades, a gente vai destacando e apresentando aqui para você se inteirar do que está acontecendo na cidade de Porangaba. É isso. Um forte abraço a você.
Fique com a santa paz de Deus. Um excelente final de semana e até a próxima.